Vandi, aqui estávamos falando com o Fábio Fares sobre China e hoje a gente viu ali os dados de PMI da China desagradando bastante, as bolsas caíram bem ali em relação a esses dados. Entender um pouquinho da tua leitura, você acredita aí que pelos dados de hoje do PMI, a China deve chegar aos 5% prometido ali no final de 2024? Lembrando, né, que o PIB ainda não foi fechado do ano anterior? Paula, lembra o seguinte, a China é uma ditadura autocrática que tem uma pessoa que manda e o resto escuta e abaixa as orelhas, né? Essa é a verdade da China. Os dados da China não são fiáveis, não podemos confiar em dados vindo da China. De acordo com meus cálculos, o que eu tenho lido, o que eu leio há muito tempo, eu não acredito que a China tenha crescido na taxa que tem dito ao mundo pelos últimos 30 anos. O PIB da China é pelo menos 20% menor do que ele é, podendo chegar até 60%, de acordo com vários estudos, inclusive um estudo que é um experimento natural pelo professor Luiz Martinez, da Universidade de Chicago, que mede a iluminação noturna e compara a China com outros países, inclusive com a Índia, mesmo nível de desenvolvimento, e o crescimento da iluminação, e a China mostrando que ela persistentemente, assim como vários países, aliás, como todos os países que são autocracias, ditaduras, eles reportam em média entre 20% a 60% acima do que realmente acontece. Isso acontece, obviamente, na China. Portanto, o número de crescimento, do crescimento da China esse ano, é alguma coisa em torno de 3,8%, 4%, tá certo? Eu ficaria surpreso que fosse um pouco mais que isso. A China passa por um processo terrível no mercado de real estate, tá? Existe um endividamento, hoje talvez o país mais endividado do mundo, depois do Japão, é a China. Se os números da China forem verdadeiros, se os números da China com relação ao PIB forem mentirosos entre 20% a 60%, nós podemos dizer que a China pode ter até 300% do seu PIB comprometido com dívida. Outro problema muito sério são esses veículos regionais de investimento que são uma farsa, é uma maneira que os governos das províncias podem tomar dinheiro emprestado e poder fazer uma série de atividades, como construir pontes, como construir uma série de portos, aeroportos, que realmente bombaram o PIB por um número de anos, de maneira artificialmente, porque aquilo foi consumido, foi produzido. No entanto, eles hoje chegaram ao dia de serem pagos e não existe contrapartida nessas regiões da China, né? Linhas férreas, a quantidade total de linhas férreas na China poderia abraçar o mundo, né? Podia dar uma volta ao redor do planeta Terra. E isso, de fato, são excessos que mostram que essas províncias, para poder crescer conforme os ditames do governo central, Beijing, puder chegar nessa meta de 5%. Então, para mim, isso são números totalmente inflados, manufaturados, que não podem ser fiados, né? Não podemos confiar nesses números. No entanto, para amarrar tudo aqui, a perspectiva não é uma recessão, mas é que a China tenha crescido muito abaixo do mínimo necessário, que é 5%, para manter a engrenagem acontecendo. Então, juntamente com essa crise que tem no mercado de real estate, nós temos uma série de problemas no consumo interno e o dobrar da aposta no setor industrial, que vem crescendo uma série de investimentos por parte do próprio governo para aumentar a produção e a oferta de produtos industrializados, principalmente como carros elétricos, carros híbridos e também painéis solares. Quer dizer, não existe demanda interna, a China não pode parar de produzir, porque senão todo o sistema implode. O governo vem injetando muito dinheiro nisso, na toada que muitos economistas chegaram a falar que a necessidade de investimento do governo
e enxerto de caixa para que tanto as empresas, as províncias e o povo possa continuar nesse nível pequeno de consumo interno. O consumo na China não chega nem a 35% do PIB, né? Nós sabemos que a média no mundo é em torno de 50%, então a gente está num processo complicado. Mas esse número de infusão de caixa que o governo chinês vem praticando pode chegar na toada de 6 trilhões de dólares. Isso é um número muito preocupante, um país que não conseguiu criar uma base de consumo e que mantém de maneira artificial a sua moeda desvalorizada para poder exportar. Sem exportação, a China colapsa e as ameaças do Donald Trump fazem com que os tambores de um problema muito mais sério em cima de algo que já é muito ruim possam acontecer.